neste momento abrissem as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 ao 7. Livro de Isaías, denominados Profetas Maiores, capítulo 60, versículo 1 ao 7. Profeta maior, não porque seja maior que qualquer outro, mas porque os seus livros, eles são mais extensos na palavra de Deus. Quem abriu, diga amém. Jerusalém é restituída à sua glória. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso, trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado. Subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Até aqui, irmãos. Meus queridos irmãos, antes de começar aqui na palavra do Senhor, eu queria fazer apenas uma palavra que não necessito que me respondam, mas que possam vir a refletir. O que nós vimos fazer à casa de Deus? Sabemos que viemos adorar a Deus. Sabemos que viemos entregar o nosso melhor. Mas a casa de Deus, ela serve para nós adorarmos a Deus através das nossas atitudes, através do nosso amor pela obra, principalmente por Deus, a obra que é de Deus, mas por Deus principalmente. E também vimos para buscar algo que constantemente Deus quer derramar para as nossas vidas. Às vezes, quando olhamos para um texto, para uma história da Bíblia narrada por homens que vivenciaram a história de Deus, assim como nós estamos a vivenciar uma história de Deus, para a história de Deus, para um dia nos entregarmos a Deus, fazemos parte dessa história. Somos uma multidão imensurável a fazer parte da história de um caminho que só leva para o céu, que só pode levar para o céu. Existem dois, mas que só pode levar para o céu. O cristão deve só pensar dessa forma. Mas quando nós olhamos para textos, às vezes eles tão difíceis, quem sabe também para o pregador, para poder explanar a palavra, para transmitir a palavra, daí constantemente o preleitor ou quem vem aqui acima tem que estar a se tentar preparar, a buscar de Deus, a buscar da verdadeira fonte para poder entregar uma mensagem que seja uma mensagem que possa libertar, transformar, salvar, quem sabe fazer uma multidão de quesitos que Deus deseja para a sua igreja. Então por isso às vezes a mensagem, quando ela é explanada, quando ela é pregada, nem sempre é a mensagem que nós desejamos ouvir naquele dia, naquele mês, naquela hora, mas é a mensagem que Deus quer entregar para, de alguma forma,
nos direcionar, nos ensinar em um futuro presente, em um presente ou em um futuro próximo, ou quem sabe longínquo, não só para as nossas vidas, mas quem sabe também para a nossa descendência. É por isso que quando Deus nos toca em um determinado texto, como me toca tantas vezes a mim, e eu não consigo sair deste texto de maneira alguma, às vezes poderia trazer um texto mais fácil, um texto onde nós começaríamos a pregar a palavra de Deus, em que levantasse você, o seu ego, mas sendo eu chamado por Deus, não estou aqui para levantar o ego de ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 60, este homem chamado por Deus, este homem que vivenciou, como eu já falei aqui, a história do Senhor, este homem que era um homem próximo de reis, era próximo de homens que ditavam ao seu tempo as leis, que ditavam ao seu tempo os rumos das nações. Este homem que é chamado por Deus, este homem que conhecia a Torá como ninguém, este homem que profetizou sobre Jesus como nenhum outro tantas vezes, este homem que profetizou sobre a nação à sua atualidade, este homem que profetizou a nação em um futuro próximo, longínquo, em um futuro que ainda nem sequer se deu por algumas vezes. Este homem que Deus resgata do mundo, no meio de doutores, no meio de reis, no meio de príncipes, mas que o escolheu de dentro daquela multidão para apregoar a palavra do Senhor. Este homem que é tantas vezes comparado ao Paulo no Novo Testamento, porque ele ia muitas vezes contra tudo e contra todos, rumava contra um rumo que na sua grande maioria era desconhecido para as multidões, mas ele continuava ali a pregar com firmeza e a pregar só a palavra do Senhor. A maioria não gostava do que ele pregava, mas quando ele pregava, Deus com certeza se levantava do seu trono e dizia: meu filho, continua a pregar a verdadeira palavra de Deus, porque quem salva não é o homem, quem salva são as palavras que saem através da tua boca, que são enviadas de mim para ti. Às vezes o homem até julga que tem, às vezes o homem até julga que pode, mas quem pode é somente o Senhor. E este homem, ele pregava com tanta intensidade, ele profetizava, e na sua grande maioria, meus irmãos, as multidões que o ouviam colocavam as mãos nos seus ouvidos e não queriam ouvir as palavras que estavam a ser proferidas da sua boca. Este homem, ao ser conhecedor da Torá, ele sabia do tempo em que o povo tinha saído do Egito, como ele tinha sido resgatado por Deus através de Moisés, o povo que tinha passado no deserto, o povo que tentava levantar homens como para tomarem contas dos destinos da multidão que Deus tinha confiado a determinados líderes. Este homem Isaías, que sabia quando os homens um dia tentaram em uma determinada altura, conforme a semana passada eu entreguei aqui a palavra do Senhor, em uma determinada altura, sabendo que a Arca da Aliança era o simbologia, o símbolo da presença do Senhor. Deus não estava dentro daquele compartimento, Deus não estava dentro da arca, mas a arca era o símbolo de Deus. Tendo respeito pela arca, teriam respeito pelo próprio Deus. E sabendo nós que um dia uma multidão de 30 mil homens vai para a guerra, para lutar contra os inimigos de Deus, e em vez de
se entregarem a Deus, em vez de pedirem a Deus orientação espiritual, quem sabe também a nível físico, eles com 30 mil homens vão para o meio da batalha, levam aquela arca, e ao levar aquela arca, os sacerdotes, Ofni e Finéias, eles ao levarem aquela arca, eles são derrotados, eles são humilhados, eles são maltratados. 30 mil homens caem por terra mortos. Ofni e Finéias é morto. A arca, ela é resgatada pelo inimigo. E quando alguém vai levar a notícia para Eli, o pai destes dois sacerdotes, Eli acaba por morrer. A esposa de Ofni, que estava grávida naquele momento, ela também estava grávida enquanto estava a morrer, a desfalecer. O seu filho ia nascendo e ela estava a desfalecer, a morrer, e colocou naquele momento de angústia, de solidão, naquele momento em que a sua vida ela estava a ser tomada e em que uma vida ela estava a nascer, ela coloca naquele nome daquele filho e diz: o nome será Icabô, a glória de Deus se foi. Sabem porquê é que ela pensava que a glória de Deus se foi? Porque a arca ela estava tomada pelo inimigo. Isaías sabia de todas essas histórias. Isaías vivia num tempo, como todos vós sabem, ele acabou por viver um tempo entre 4 reinados. Entre Saul, a Manassés, que o matou, Saul, que foi o primeiro rei instituído pelos homens, Davi, o primeiro rei instituído pelo próprio Deus, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Manassés, ou seja, percorreu várias gerações. Mas Isaías sabia que mesmo a arca tendo sido resgatada em tempos por Davi, mesmo a arca estando agora em boas mãos, que haveria um tempo, dali a cerca de 90 anos, ela iria ser outra vez tomada pelo inimigo. O templo de Jerusalém, neste caso, iria ser tomado pelo inimigo. A nação de Israel iria novamente sofrer. O povo iria novamente sofrer. As paredes de um templo de Israel iriam ser destruídas. O povo iria ser espalhado. Tudo isto ele estava intercalado entre várias histórias, entre o passado, entre o presente e o futuro que lhe estava ali a acontecer. Imaginem um homem ter um conhecimento tão vasto, porque Deus ele dava-lhe esse conhecimento, porque Deus lhe dava essa capacidade. E então Deus, quem sabe para animar a sua história, quem sabe para animar o seu presente, ele vai falar em capítulo 60, versículo 1, que Jerusalém é restituída à sua glória. Mas o interessante é que no capítulo 60, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando Deus manda levantar e resplandecer, porque é que Ele manda levantar e resplandecer o seu povo? Ele manda levantar e resplandecer o seu povo, porque as trevas elas estavam, como a palavra nos diz aqui na palavra, as trevas já cobriam a terra e a escuridão os povos. No pensamento que Deus estava a dar a Isaías, não é que ele naquele momento tivesse, que a terra estivesse sobre trevas ou que os povos estivessem na escuridão, mas Deus sabia por tantas vezes o povo cair, por tantas vezes o povo se levantar, por o seu povo dali a 90 anos ir sofrer uma consequência terrível dos seus pecados, uma consequência
terrível por não obedecer à orientação daqueles que o próprio Deus levantava, por não obedecer à orientação dos profetas, por não obedecer à orientação de homens levantados pelo Senhor. Então o povo iria pagar novamente, cruelmente. Mas irmãos, será que não vivemos tempos iguais? Será que apesar de estarmos em paz aqui dentro da casa de Deus, lá fora não se vive tempos iguais? Onde os homens pregam, onde mulheres entregam também a palavra do Senhor, onde crianças muitas vezes são usadas, sendo boca de Deus para proclamar as palavras do Senhor. E tantas vezes o povo tende constantemente a não seguir a direção de Deus. Então Deus, quando vê que o povo ele estava magoado, que o povo estava desorientado, que o povo estava por si dizer sem rumo, ele diz assim: levanta-te e resplandece. Porque a terra, diz a Bíblia, não é o pastor João Paulo que está a dizer, a terra estava em trevas e os povos na escuridão. A terra, meus queridos irmãos, ela estava em tantas trevas porque havia angústia, havia amargura na própria terra, havia amargura. Era como se vivêssemos em um tempo em que não houvesse orientação espiritual. Era como se neste momento, neste versículo 2 do capítulo 60, era como se os céus se tivessem fechado sobre a terra, como se os céus se tivessem fechado sobre o seu próprio povo. E diz a Bíblia que a escuridão, ela tomou conta dos povos. Vocês acham semelhança neste versículo agora na atualidade? Onde a escuridão toma conta da mente do ser humano, onde a solidão, homens que são solitários dentro das suas casas, mulheres que estão angustiadas, homens que estão à beira da morte, pensam no suicídio, mulheres que estão dentro das suas casas, viviam, pastor Jackson, há 30 anos que os seus maridos não os conheciam, porque ela trabalhava, ele trabalhava, mas quando se encontraram dentro de um quarto, encontraram dentro de uma casa, tiveram que ficar ali durante um mês fechados, acabaram por se conhecer naquele dia. Quantos casamentos, irmãos, não foram destruídos durante esta pandemia? Quantos casamentos não foram aniquilados durante esta pandemia? Porque casais acabaram por se conhecer neste momento. Mas também tem coisas boas. Neste momento, houve famílias que se encontraram, houve homens que estavam a trabalhar há 10 anos, passavam meio-dia dentro de casa por semana, digo bem, por semana, e que se encontraram, tiveram que ficar fechados na mesma casa. Tiveram que se encontrar, tiveram que se tornar a amar, tiveram que se tornar a desejar, tiveram que se tornar a encontrar diante de Deus. Muitos irmãos tiveram que ir para os pés de Jesus, muitos tiveram que clamar a Jesus, tiveram que se entregar de uma forma fervorosa, porque sentiram que a sua vida já não tinha mais sentido. Muitas vezes ao pensar na morte, pensavam que não iam durar mais um dia, mas ao clamarem, ao desejarem a Deus, ao desejarem uma mudança para a sua vida física, para a sua vida familiar. Muitas vezes alguns perderam o emprego, mas ao perder o emprego, viram que ganharam a sua própria família. Ao perder o emprego, viram que ganharam o seu próprio ministério. Sabem porquê? Porque muitos mesmo não vindo para a casa de Deus, muitos mesmo não estando na casa de Deus, eles foram para os pés de Jesus, e aos pés de Jesus entregaram novamente a sua vida para Cristo. Aos pés de Jesus encontraram novamente aquele que verdadeiramente tem o controle da sua vida, aquele que verdadeiramente tem o controle das nossas vidas. Espírito Santo,
E quando o profeta Isaías, ele diz: levanta-te e te resplandece. Ele disse assim: olha, aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem esperança, a quem já perdeu a vontade de viver. Não importa a quantidade de vezes que você caiu, foi-lhe dada uma ordem para levantar. Levanta-te e ouve a voz da vitória. A tua vitória é resultado de muitos tropeços e de muitos fracassos. A nossa vitória, o povo de Deus, tantas vezes ele passava por fracassos, muitas vezes praticamente a ser aniquilado, famílias inteiras a ser aniquiladas, se prostrando diante do inimigo, muitas vezes sendo traídos, os tropeços que aquela multidão ela tinha. Quem sabe você não fracassou tantas vezes? Quem sabe você ainda hoje está na casa de Deus, não tropeça, não fracassa e não fica angustiado a desejar algo diferente, a desejar que Deus venha sobre a sua vida para transformar a sua vida. Mas saiba de uma coisa: os tropeços e os fracassos fazem parte da história do povo de Deus. Os fracassos e os tropeços, quanto mais você cair, quanto mais você fracassar, mais preparado tu ficarás, mais preparado tu estarás para fazer a obra de Deus. Quanto mais tu caíres, irmão, mais Deus vai te levantar. Quanto mais tu fracassares, mais Deus te vai dar vitória, porque o inimigo não prevalecerá sobre a tua vida. Você que está abatido, que foi humilhado, desprezado, desmoralizado, você que foi machucado, caluniado, desamparado, você se revê nisto? Quantas vezes nós somos machucados, magoados, desamparados? Irmãos, quantas vezes a humanidade, ela tendem a se machucar, eu falo tantas vezes isto, tendem a se magoar, tendem a se maltratar, tendem a se aniquilar uns aos outros. Irmãos, não queira se destruir, não queira se autodestruir, não queira retirar um irmão para fora da igreja, não queira desobedecer, não queira deixar de obedecer a alguém que foi colocado como o seu cabeça, a alguém que foi colocado para direcionar a sua vida. Esse alguém que foi colocado por seu cabeça, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa de habitação, pode ser mesmo dentro da igreja, pode ser na rua, quem sabe, em uma reunião rápida, quem sabe. Mas não se deixe maltratar. Você até pode ser maltratado, você até pode ser espezinhado, podem tentar te machucar, magoar, podem tentar tirar-te fora da igreja, podem tentar te arranjar argumentos e dizer que tu não sabes, tu não podes, tu não consegues, podem dizer que tu não vales nada, mas eu te digo uma coisa: Deus te diz que tu podes, tu consegues e que tu vais fazer. Irmãos, eu sempre tive algo comigo, acho que é coisa de português, e se calhar também é de brasileiro. Quanto mais me magoavam, quanto mais me tentavam pisar, era quanto mais eu dizia assim: Deus, é porque tu queres algo comigo, é porque tu queres fazer algo comigo. Portanto, meu irmão, quando tentarem fazer algo contra ti, quando tentarem dizer que tu não consegues, que tu não pregas, que tu não louvas, quando tentarem dizer que tu não podes, saiba de uma coisa: é Deus é quem tem a última palavra para a tua vida. É Deus é quem tem essa última palavra. Há muitos pregadores que querem pregar só vitória. Hoje vou-te dar uma chave de um carro, hoje vou-te dar uma chave de uma casa, hoje vou-te dar a chave sei lá do quê.
Mas hoje eu não tenho chave. Hoje eu tenho reino para ti. Hoje eu tenho palavra para ti. Hoje eu tenho vitória para ti. O Espírito Santo. Deus só manda levantar aqueles que o Senhor tem o chamado na sua vida. Aqueles que o Senhor quer mostrar algo de novo. Aqueles que o Senhor quer fazer uma grande obra. Pastor Jackson, você que vem tão longe com a sua família, Deus quer-te sempre mostrar algo de novo. Para ti, para a tua esposa, para os teus filhos. Deus quer mostrar algo de novo, porque nós sabemos o que já passamos nesta vida. Nós sabemos o quanto já sofremos, o quanto nos tentaram aniquilar lá fora, o quanto nos desprezaram, o quanto disseram e nos humilharam. Irmãos, na sexta-feira eu não admito nunca ser humilhado na igreja. Sabe porquê? Na sexta-feira fui humilhado pelo mundo. Sabem porquê? Porque eu sou crente, sou pastor. Como nós podemos ser, deixamos o mundo que nem sequer nos humilhava, e agora o mundo nos humilha. Alguma vez nós poderíamos permitir que a igreja nos humilhasse? Ser humilhado pelo mundo, humilhado pela igreja? Nunca. Deus não quer ninguém humilhado. Deus quer que você seja exaltado. Igrejas lá fora, elas humilham os crentes. Sabem como humilham? Não abrindo as portas dos templos, estão a humilhar os servos de Deus. Igrejas lá fora estão a humilhar, porque já não se faz evangelismo, já não se faz a obra do Senhor. Tem-se medo. Irmãos, o medo é para os fracos. O medo é para aqueles que não têm nada com que alcançar, não têm objetivos. O medo não é para os filhos de Deus. Deus não te pôs um espírito de temor. Deus pôs-te um espírito de ousadia, para tu seres ousado, não só aqui neste púlpito, mas ser ousado na rua, ser ousado nas vielas, ser ousado nas cidades, ser ousado nos países. Muitos que estão aqui são ousados e vão ser usados. Eu já vi pessoas aqui a aceitarem Jesus aqui neste lugar. A pessoa está aqui, está-me a ouvir. A aceitar a Jesus aqui neste lugar e se tornar missionário. Em um culto veio uma alma, aceitou Jesus. Em outro culto veio uma alma e aceitou Jesus. Eu vejo aqui pastores que trouxeram família e que trouxeram familiares, e os familiares, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu sinto a presença de Deus. Eu vejo homens aqui que estavam em outras cidades. Ó João, e hoje está aqui neste lugar porque sabia que Deus hoje ia falar com ele e com a sua esposa. Estão aqui homens que viram os seus filhos adentrar aqui pela primeira vez. Homens e mulheres olharam, gostaram do que viram. Viram seu filho a louvar, a sua filha a louvar, e desejaram novamente se entregar para Deus, novamente se entregar para o reino do Senhor. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quem vive em trevas absolutas não se consegue encontrar. Ninguém que vive em trevas, que está lá fora, se consegue entrar, a não ser que tenha uma ajuda de alguém. Essa ajuda tem que partir de nós. Sabem porquê? Com as trevas vem a ausência de conhecimento da palavra do Senhor, vem condenação, vem ignorância. Nós, como servos de Deus, não podemos nos permitir que aqueles que estão lá fora
tenham ausência da palavra de Deus. Daqueles que estão lá fora, que hoje são ignorantes, continuem na ignorância. Não nos podemos permitir que a sua vida ela esteja votada à condenação. Nós temos que nos permitir sim, que aqueles que estão lá fora, aqueles que estão ignorantes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que agora Satanás pensa que é Deus, aqueles que estão na direção da carne, aqueles que estão na direção do abismo, aqueles que neste momento caminham para a morte, mas nós que estamos aqui vamos unir forças, e esses que estão na direção da morte, esses que estão na direção da carne, esses que estão na direção de Satanás, eles vão ter que aceitar a Jesus, eles vão ter que se entregar, eles vão ter que os cadeados cair, os ferrolhos ser esmiuçados, para que a palavra venha alcançar a vida das multidões. Eu nunca fico feliz quando eu vejo uma cadeira vazia. Ninguém que está aqui fica feliz quando vê uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia pode ser uma alma que está perdida lá fora. Uma cadeira vazia pode ser uma alma que, se aceitar a Jesus, resgata uma multidão. Uma cadeira vazia pode ser um pastor que se está a perder. Uma cadeira vazia pode ser um levita que já louvou ao Senhor e não se está a entregar neste momento a Deus. Uma cadeira vazia pode ser um irmão que está desesperado. Uma cadeira vazia pode ser uma irmã que esteja à beira do abismo. Uma cadeira vazia pode ser alguém que está com maus pensamentos na sua mente. Uma cadeira vazia tem que ser preenchida com homens, mulheres, jovens e crianças, para que mais igrejas, mais santuários, mais templos, mais casas de oração, elas possam ser abertas fervorosamente. Mais casas de oração, elas possam extrapolar este mundo, destruir este mundo da carne, este mundo que não nos diz nada, para que venham a conhecer, sair do físico e entrar maioritariamente no espiritual, na parte de Deus. Muitos que continuam na estrada da escuridão não conseguem encontrar a estrada que ilumina o seu caminho. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isto. Esta afirmação é de Martin Luther King, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Um homem que acabou com o racismo. Um homem que acabou com muitas diferenças sociais. Tentou acabar com diferenças sociais. Que tentou acabar com diferenças não só economicamente, como familiarmente, como espiritualmente. Homens, multidões inteiras, ao seu tempo, que não acreditavam neles mesmos, foram resgatados e tornaram-se em uma multidão de pregadores. Tornaram-se uma multidão de avivalistas sobre a face da terra. Em uma multidão de homens, mulheres, jovens que tinham no sangue a vontade de vencer, tinham no sangue a vontade de destruir o inimigo, respiravam Jesus, respiravam a palavra e proclamavam a palavra a toda a criatura, sem exceção, não olhando para a cor, não olhando para a raça, não olhando para a religião. Mesmo assim eles proclamavam a palavra de Deus, não olhando para a pobreza, não olhando para a riqueza, não olhando se você tinha ou não tinha. Era pobre, tinha que vir para Jesus. Era rico, tinha que vir para Jesus. Era adulto, tinha que vir para Jesus. Não sabia nada, tinha que vir para Jesus. Sabe por quê? Porque é pobre ou rico, douto ou indouto, quem capacita é Deus. É Deus é que coloca as palavras dele na nossa boca. Você pode programar um texto, pode programar uma mensagem. Você chega em cima do púlpito e Deus diz assim: não é isso que eu quero que tu pregues, é esta palavra que eu te vou dar esta manhã.
Quantos homens? Foram dezenas que se afastaram do Evangelho. Centenas. Eu lembro-me quando o nosso pastor Robson aqui chegou. Eu vivenciei isso. Eu fui um dos primeiros, para honra e glória de Deus, e com muito prazer, estar na ADEF. E eu vi dezenas de obreiros a espirrarem. Eu vi dezenas de homens e mulheres a espirrarem. Espirrarem, o que eu quero dizer não é espirrar fisicamente, não é constipado. Constipavam-se com os ensinos, porque não aceitavam os ensinos de Deus, então eles saíam pelos seus próprios pés. Sabe qual foi o resultado de muitos deles? Muitos separaram-se. Filhas e filhos que tinham ministérios abençoados ficaram estagnados, destruídos. Homens e mulheres que eram presbíteros, que eram pastores, hoje não vivem mais a palavra de Deus, bebem álcool, andam no mundo. Sabem porquê? Porque muitas das vezes não querem respeitar a liderança que lhes foi colocada. E neste caso era o nosso pastor Robson Ferreira, o líder deste ministério. O líder que estava a ensinar o bom caminho, a boa ordenança. Mas muitos não queriam seguir nada disso. Muitos queriam altar. Muitos queriam se sentar em cadeiras que naquele tempo havia lá, que não foi colocado pelo nosso pastor Robson, que havia em cima do altar. Abriam as pernas, ficavam ali de qualquer maneira. Eram homens e mulheres desconcertados. Eram homens e mulheres que não conheciam a verdadeira palavra de Deus. Eram homens que queriam se exaltar a si mesmos. Eram homens que queriam a palavra saísse da sua boca, mas era uma palavra da carne, não era uma palavra espiritual. É por isso que se afastaram. E agora é preciso novamente misericórdia de Deus. É preciso novamente Deus colocar a sua mão sobre cada um deles, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz: a escuridão, ela vai ter que dar lugar à luz. As trevas, elas não subsistem com o poder da luz. Há um versículo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo adquirido. Há um versículo, capítulo 2, versículo 39 de Atos dos Apóstolos: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a quantos Deus Nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus. Você estava longe, estava no Brasil, está em Portugal, está em França, está em Espanha, está no Luxemburgo, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está no Japão, está na África, está em qualquer continente desta terra. Saiba de uma coisa: vós sois geração eleita, vós sois povo adquirido, vós sois povo escolhido por Deus para pregar as boas novas, para falar da palavra de Deus, para dizer que a palavra de Deus ainda salva, ainda liberta, ainda cura, ainda transforma, ainda faz coisas maravilhosas, ainda algo de novo ela transforma na nossa vida. As trevas, elas nunca podem subsistir diante da luz. A palavra de Deus diz algo tremendo: que você é o sal da terra, que você é a luz que ilumina o monte se necessário, que você é a luz para aqueles que, onde você colocar os seus pés, vai transformar vidas. Irmãos e irmãs, vocês quando estão aqui numa manhã como esta, ou em outros momentos, como na quinta-feira, quando o nosso pastor Jackson pregou a palavra do Senhor com ousadia, onde eu tenho certeza que vai haver cura, vai haver salvação. Irmãos de Deus, você é a luz do mundo, você é sal da terra,
mas não é para estar parado, não é para estar estagnado, é para avançar, é para aniquilar Satanás, é para destruir fortalezas, é para quebrar ferrolhos, cadeados, esmiuçar a maldade. Satanás vai ter que bater em retirada diante do poder que Deus colocou na tua vida. A palavra de Deus nos fala que depois disto viria um que marcaria a diferença. Viria Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus ele toma conta do terraço, quando ele toma conta da terra, quando ele toma conta do país, quando ele toma conta da sua família, quando ele toma conta de uma congregação, quando ele toma conta de uma igreja, quando ele toma conta de nações inteiras, a luz ela tem que prevalecer, as trevas elas têm que bater em retirada e a luz ela tem que prevalecer naquele lugar. E quando ela prevalece ali naquele lugar, como é o caso que diz que viria um que viria transformar tudo. Irmãos, tudo o que tinha sido tirado aos filhos de Israel, tome isto para si também, porque você é geração eleita, você é povo adquirido, você é um homem e uma mulher que estão a santificar. Nós não somos santos, nós constantemente procuramos a santificação. Procurar a santificação é diferente de ser santo. Para santo são os lá fora, aqueles santo arroz. Nós estamos a tentar santificar-nos, aprendermos a palavra do Senhor, para que a palavra nos leve para o verdadeiro caminho, para a verdadeira luz, para o verdadeiro céu e a verdadeira terra que existe lá fora, que está à nossa espera. As verdadeiras mansões celestiais, irmão, que tanto nós desejamos a mudança. A palavra, ela nos diz que nós temos que brilhar nas trevas. As trevas, irmãos, conforme eu disse aqui no final da pregação, na quinta-feira, tanto o céu como as trevas, eles têm que te conhecer. O céu tem que te conhecer porque Jesus, tu foste resgatado para Jesus. Mas as trevas, elas têm que te conhecer, porque quando tu colocas os teus pés, as trevas, elas têm que bater em retirada. As trevas, elas têm que desaparecer de perto de ti. Irmão, quando tu estiveres aflito, estiveres em dificuldade, coloca os teus pés no chão e diz: esta terra foi mudada por possessão pela palavra do Senhor. Quando levantas as tuas mãos, demónios eles batem retiradas. Irmãos, se tu acreditares, quando levantas as tuas mãos, Satanás tem que sair embrulhado com os demónios dele para trás, porque ele não aguenta com a presença da luz. Este mundo é tomado por Satanás, mas não. Mas tu és protegido de Cristo. Sendo protegido de Cristo, ninguém te toca. Podem te tocar com a permissão de Deus, como foi o caso de Jó, mas não te toca por autoria própria dele. Então diz a palavra do Senhor que as riquezas, elas iriam ser devolvidas ao povo de Israel. Barcos, diz o Senhor, viriam cheios de ouro, de prata, de madeiras, das melhores madeiras. Os animais que simbolizavam os carros, os caminhões neste tempo, viriam cheios de mercadorias. E que as portas de Jerusalém, elas deveriam, por ordem de Deus, estar abertas de dia e de noite para receber todas essas riquezas. Sabem quem trazia essas riquezas? Não era o povo comum, eram os próprios reis. Eram aqueles que foram contra ti. Eram aqueles que são os reis, que julgam que são os reis e que te vão aniquilar, que te vão destruir, que te vão desempregar, que vão fazer a tua vida do inferno. Foram esses reis que têm que vir aos pés daqueles que eles humilharam, que eles maltrataram, que eles tentaram destruir. Vão ter que ir e se ajoelhar aos pés desses
homens de Deus, e para se virem também eles a arrepender. É sério o que eu estou a dizer, irmãos. Isto é a falar num novo reino, mas podemos colocar também em prática para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Quem toca em alguém que conhece a Cristo? Por amor de Deus, às vezes eu vejo crentes a chorar, vejo crentes desesperados, vejo crentes a dizer que não conseguem. Qual não consegue? Qualquer. Coloca aos pés de Jesus, acorde na madrugada. Quando você começar de um lado para o outro na cama, de um lado para o outro na cama, é Deus a tocar, o Espírito Santo a tocar. Levanta-te, vai orar, levanta-te, vai orar. Você levanta-se, você vai orar, e você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te dar uma mudança. Irmãos, durante toda a noite, não disse à minha esposa, eu não dormi nada. Tinha posto o relógio no dia de hoje às 4 da manhã para estudar mais um pouco. Pus para as 4, 4 e meia, fui até às 5 e disse: agora não pode, agora tenho que me levantar. Mas toda a noite, porque é o Senhor que nos toca, irmãos. Nós temos que ter temor e tremor diante da palavra do Senhor. Eu digo-vos uma coisa, irmãos, quando eu venho para aqui, eu peço a Deus sempre misericórdia, porque eu tenho temor e tremor na palavra do Senhor. Eu sei que não sei nada, que Deus pode fechar a boca e acabou-se. Mas também Deus pode colocar palavras na nossa boca que venham edificar outras vidas, transformar outras vidas, que venham a ser algo diferente para a sua vida, para que tudo aquilo que você não alcançou até os dias de hoje, você venha a alcançar a vitória familiar, financeira. Você também pode ter tudo isso, mas não é isso que você deve desejar, almejar primeiramente. Você deve desejar um reino. Deus vai te dar, Deus vai frutificar na tua vida, Deus vai multiplicar por sua livre e espontânea vontade. Mas eu tenho certeza que Ele te vai dar. Mas para isso tens de dedicar mais a Deus. Irmãos, estão aqui 2 versículos interessantes que diz, capítulo 60, versículo 21. Todos eles são interessantes porque é a palavra do Senhor. E todos os do teu povo serão justos, todos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Deus diz que o seu povo, todos eles serão justos. Com o pastor, que não haverá injustiça. Não pode haver injustiça no meio do povo de Deus. E que todos serão, e que todos para sempre herdarão a terra prometida, até um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto estiver aqui, você também pode herdar esta terra. Irmão, você deseja o quê? O que é que você deseja nesta terra? O que é que você não tem, que lhe falta e que você desejava muito? Se você clamar, cuidado, porque Deus vai te dar coisa grande. Se você clamar, Deus vai te dar coisa muito grande. Queres casa grande, uma mansão? Deus te dá tudo isso. Mas Deus, Ele quando fala aqui, Ele fala em um novo céu e uma nova terra. Desejas felicidade? Deus vai te dar felicidade. Desejas um casamento abençoado? Deus vai te dar um casamento abençoado. Desejas um emprego melhor? Deus vai te dar um emprego melhor. Desejas um carro novo? Deus vai te dar um carro novo. Desejas um avião? Deus vai te dar um avião. Mas escuta uma coisa, pede primeiro o reino do céu, pede primeiro um novo céu e uma nova terra, porque as coisas do mundo vão ficar todas aqui. Vai tudo enferrujar. Vamos todos morrer, vai tudo virar pó. O pó vai do pó da terra, que é da terra. O Espírito vai para Deus. Que esse Espírito possa ir acompanhado com a nossa alma. Possa ir acompanhado com a nossa alma. Muitos desejam as riquezas deste mundo, mas se esquecem de almejar as riquezas de Deus. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus.
Meus irmãos, a vitória, se tu quiseres, ela será tua, como será um dia do povo de Israel, na nação eleita, o povo adquirido. Aqueles que, como nós que somos de origem gentil, que a maior parte de nós, poderá haver alguém no meio de nós que seja de origem judaica, não sabemos. Mas a vitória, ela é certa, e a vitória, ela é alcançável, não só aos nossos olhos, se nós tivermos um pouco de visão espiritual, mas espiritualmente ela de certeza que ela é alcançável. Porque o Senhor, dizem os versículos atrás, também no livro de Isaías, o Senhor como poderoso sairá em teu favor como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Deus, Ele é poderoso, Deus é um homem de guerra, Deus é um Deus zeloso, Deus vai clamar por ti, Deus vai fazer grande ruído e Deus vai sujeitar os teus inimigos nas tuas mãos. O poder de Deus, ele é tão intenso, tão fervoroso, tão poderoso, que nada subsiste de maldade diante do poder e da glória de Deus. Nada! Nada! Nada vai subsistir diante de ti. Eu estou a ver aqui homens e mulheres, espiritualmente falando, como se fossem uma tocha. Vocês sabem o que é uma tocha? Fechem os vossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Vocês sabem o que é uma tocha? Uma tocha, ela tem fogo. Você hoje é uma tocha nas mãos de Deus. A sua mão, ela é uma tocha nas mãos de Deus. Quando você colocar os seus pés em uma terra longínqua, ou quando você colocar os seus pés em uma cidade, essa mesma tocha, ela vai transformar outras vidas. Ela vai transformar outros homens e outras mulheres que estão à beira do abismo, que estão à beira da morte, que estão à beira da iniquidade, que estão desesperadas, maltratadas, angustiadas. Você vai ser tocha naquela cidade. Sabe porquê, irmão? Porque quando você colocar os seus pés, levantar a sua mão, abrir a sua boca santa, algo vai acontecer. Porque o demônio vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. A angústia vai ter que bater em retirada. O desespero vai ter que bater em retirada. A maldade vai ter que bater em retirada. A inveja vai ter que bater em retirada. Porque tu és tocha nas mãos do Senhor. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus.